Gente, aqui a gente anunciou isso ontem. Até teve ouvinte nos cobrando sobre o tema no nosso chat aqui do YouTube. Pois bem, a gente fez alguns levantamentos ontem. Eu e o nosso querido Edivaldo Magro fizemos perambulações aí por sites, portais da transparência para tentar entender algumas coisas. Ó, o prefeito de Maringá, o Silvio Barros, ele anunciou no dia 9 de janeiro a suspensão da licitação do projeto do eixo monumental, que foi iniciado na gestão anterior do prefeito Ulisses Maia. Isso tudo no dia 9. Essa informação foi dada numa entrevista e publicada pelo site Maringá Post. Silvio Barros afirmou, à época, que a reforma da Praça da Catedral deveria ser entregue ainda em janeiro, e que as próximas etapas do eixo monumental estavam previstas para conclusão até maio. No entanto, o prefeito levantou dúvidas sobre alguns pontos do projeto, indicou que algumas mudanças poderiam ser feitas. Entre as próximas fases do eixo monumental estão aí a revitalização da Praça Raposo Tavares, estruturação da Avenida Getúlio Vargas e, segundo o prefeito Silvio Barros, a licitação dessas etapas seriam suspensas para reavaliação do planejamento. Pois bem, vamos lá. O prefeito destacou preocupações, em especial com a questão do estacionamento na área próxima ao terminal rodoviário. Uma das sugestões era a construção de um estacionamento subterrâneo para atender à demanda futura, já que o projeto atual da praça não contempla espaço para veículos. Também requalificação dos espaços públicos do eixo monumental, trechos A, B e G, tá? Os trechos A, B e G se referem respectivamente, ó, Praça da Catedral, Praça Renato Celidoni, que é a praça da prefeitura, e o entorno da Vila Olímpica. Aqui ainda não estava contemplado aquela parte ali onde fica o centro de eventos, a antiga rodoviária, onde está ali o terminal rodoviário, tá certo? Vamos lá, ó. Através do convênio celebrado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria do Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo Paranaense e o município de Maringá, se deu essa obra num valor de contrato de um pouco mais de 48 milhões de reais. Valor de aditivo já foi quase 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. A data do início, no dia 14 de 11 de 2023, a previsão de término era para 31 de 10 de 2025. E a situação lá no portal da Transparência está que essa obra ela está em andamento. Medições até o dia 13 de 5 de 2025 em 70,03% da obra. Vamos lá, mais uma informação. No dia 10 de dezembro, a Prefeitura de Maringá publicou um edital para a reforma da Praça Raposo Tavares, que entrega o trecho D do projeto, estimada em cerca de 19 milhões de reais para conseguir fazer essa obra, que contempla aí as travessas Guilherme de Almeida e também Júlio Mesquita, estacionamento do terminal intermodal, Avenida Tamandaré, em uma área de aproximadamente 27 mil metros quadrados. O Edivaldo Magro, o que se esperava era um término, pelo menos dentro daquilo que foi anunciado. Não houve término, a gente vê ainda problemas sérios, tapumes pela cidade. O que foi liberado ali na Praça da Catedral, problemas seríssimos, nossos ouvintes apontaram isso aqui ontem. Um desnível absurdo das calçadas de uma empresa que a gente já sabia, a empresa que está fazendo a obra é a Cial Empreendimentos, já sabia que tínhamos problemas com calçamentos feitos por essa empresa e ainda assim não temos uma perspectiva de quando esse eixo monumental vai ficar pronto na sua plenitude. Paulo, você se lembra que a gente comentava lá em algum momento de 2024, lá para outubro, que havia ainda a expectativa daquele governo anterior de se fazer o Natal na Catedral? Quando na verdade nós observávamos que era absolutamente improvável que isso aconteceria. Mas o que se tira dessas obras, Paulo, é como essa relação entre gestão pública e iniciativa privada está amarrada numa certa perversidade, sabe? Não se trata de culpabilizar a gestão pública e menos ainda a empresa, mas ambos também são responsáveis à medida que, quando você não cumpre prazos de execução de uma obra, você multa a empresa tecnicamente, desde que os prazos combinados não sejam afetados por uma excepcionalidade, né? Falta de matéria-prima, uma excepcionalidade. Aí você multa. Na mesma medida em que você multa, essa empresa garante o aditivo, que também é um direito dela.
eu não me engano, até 25% do valor do contrato pode ser aditivado de acordo com medições, de acordo com um acordo entre as empresas, e não necessariamente o gestor público deve conceder o aditivo. Nesse caso, você está falando em quase já 3 milhões de reais em aditivos, sem que a obra esteja concluída e que o organograma está totalmente desatualizado, pelo menos não foi cumprido. Além do dinheiro que o cidadão paga, você tem a variável do transtorno. Eu quero trazer também uma informação aqui, que eu e o Rigon acompanhamos, a vistoria que o prefeito fez, né, o Silvio, ali na obra, junto com o secretário Arthur Tunes. Naquele momento, o Arthur Tunes disse que precisaria investir cerca ainda de 300 mil reais para um sistema de irrigação na praça que não tinha sido contemplado no projeto. Eu não sei o que aconteceu isso. Foi feito esse aditivo, está sendo executada essa obra de irrigação ali, né? Eventualmente o Arthur Tunes sempre nos ouve, de repente ele poderia até nos esclarecer essa questão. Mas quando você vai, por exemplo, lá no WD, há uma confusão enorme naquele entorno, especialmente em dia de feiras, né? Tem a feira lá que acontece segunda, quarta e sábado, é isso? A feira do produtor, né? E ali é tudo confuso, as obras estão inconclusivas. Logo na entrada do estádio à esquerda, eu não sei o que está sendo feito lá, mas é uma obra que não se mexe, né? Tem uma estrutura sendo montada lá e nada acontece. Então, sim, fica aquela sensação de que parece que nem a empresa quer concluir a obra, nem a administração também quer, mas sempre vou aqui ressalvar o quanto é difícil essa relação entre poder público e empresa privada. Você contrata uma obra, você tem prazo para executar essa obra, mas a empresa simplesmente não conclui. E lembrando, viu, Paulo, que é uma obra extremamente simples do ponto de vista técnico. Não tem nenhum, né? Você não tem que perfurar um buraco tão grande como é o centro do eventos ali, que é uma coisa um pouco mais complexa. Por incrível que pareça, o centro de evento está indo mais rápido que essas obras aí, né? Está andando mais rápido, você pede a medição. E já coloco nesse bojo aí, para você ver com uma dificuldade de obra, a questão da Câmara, né? Me parece que a Major vai seguir com aquela empresa, né? Inicialmente havia uma expectativa de se recomeçar com uma outra empresa, mas olha a situação que está a Câmara. É outra obra também que encalacrou ali por conta da empresa. Mas nós falamos na administração passada do Centro Esportivo da Operária. Que está lá e não foi concluído ainda, vamos deixar claro. Segue aí. Tiraram os tapumes bonitos, né? Tirar, mas a obra continua. Vamos para a esfera estadual. PR-317. Exatamente. Então, assim, essa relação é muito complexa. Ângelo, num tuitão. A gente não pode jogar a culpa tudo no processo. O processo é burocrático, o processo... Não, acho que havendo vontade política, e a gente tem visto por aí, quando você põe um trem na cabeça, vou viajar, viajo. Então é uma vontade política da pessoa. Eu imagino que esse negócio de atraso em obras é frequente, Maringá, basta ver o Hospital da Criança, basta ver o Contorno Norte, que além da questão do prazo, teve a questão do superfaturamento, questionado pelo Tribunal de Contas da União. A passarela que um caminhão derrubou lá, acho que vai fazer aniversário de 2, 3 anos. A gente tem várias situações em Maringá em que, infelizmente, de onde vem, só vem reclamação. É o caso do eixo monumental. Como vocês citaram aqui, a questão da Zona 7 do lado do estádio Júlio Davis é só reclamação. Só reclamação. A gente não vê o poder público manifestar-se a interesse absoluto, dedicação exclusiva, falando, não vou resolver esse problema, não resolve esse problema. E eu não conversei com o secretário já há tempos, eu não converso com ele, mas eu acompanho no Diário Oficial, e a equipe dele foi praticamente, pelo que eu vi ali, saíram uns 3, 4. A equipe, vamos mudar, não é a mesma de janeiro que foi nomeada. Inclusive o Vanderlei Nami, que era quem cuidava daquela calçada que a gente e o Edivaldo, nós descobrimos lá. Tá lá, ninguém sabe o que vai fazer com ela ainda, se vai se colocar um vidro em cima, como é que vai se fazer. O certo é deixar ela lá, que é o local original dela, o Viva Maringá de 54. De qualquer forma, você vê, a pessoa que cuidava disso não está mais na prefeitura. Então, não sei se mexe muito com política, o que é. O que falta para resumir, o que falta na minha concepção é falta de vontade mesmo política de resolver a questão. Isso é história, isso é o turismo, né? Você preservar aquilo e mostrar, né? Que a gente vem chamando atenção em relação à construção de Maringá. Mas o aditivo é para quê? Do dinheiro empregado nessas obras?
De verdade, é uma pergunta que eu faço de verdade. Porque assim, tirar piso, coloca piso e planta. Paisagismo, né? Isso é o que foi feito, é o projeto. E outra coisa, né? Onde está o serviço de engenharia, tanto do Estado quanto do município, para fazer uma análise do projeto, exclusivamente então para ver que precisa de irrigação para quando você tem um paisagismo. Parece ter uma certa lógica no processo onde não existe. Paulo, ontem a ouvinte, como você bem colocou ali, falou em relação ao piso. A gente vem também trazendo o piso tátil. Aí está terminando a obra aqui, não sei quando vai terminar a obra aqui na prefeitura, e o piso tátil está colocado corretamente também lá, ou a gente vai chegar e apontar, nossa, o piso tátil está errado, como está ali no entorno da catedral. Então, assim, mais uma vez, é um serviço de fiscalização prévia das coisas que acontecem. Ler um documento, avaliar uma questão para depois a gente não ter que tirar aquilo que já foi colocado, mais gasto do dinheiro, mais tempo de obra, mais obra não finalizada. E assim E o grande problema disso tudo é que o cidadão se acostumou a ouvir. Nossa, vai começar uma obra. Toda obra tem atraso. Toda obra tem mais dinheiro empregado. E as coisas vão ficando assim. Porque a gente está acostumado com isso. A gente estava falando disso aqui ontem, ou na semana passada, eu e o Edivaldo, sobre isso. A gente se lembrou, depois do terremoto no Japão, eles fizeram lá uma rodovia em 90 dias. 90 dias. Então, assim, é um pouco cultural. Você tem razão, Regiane. É um pouco cultural aceitar essas coisas. Eu quero ouvir de você, porque tem gente falando ali, que no nosso canal do YouTube, que a praça tá pronta, mas já tá uma porcaria, já quebrou tudo, já tá tudo feio de novo. Isso o Bruno TRB falando. O Jorge está falando que a sensação é que as empresas prestam serviço em obras públicas tem problema crônico. O Luiz Souza está dizendo, isso é porque a gente escolhe o menor preço. Então, há referências, a população já entendeu o que acontece. Paulo, só fazer uma correção. A praça Marte paisagista está pronta, mas o fundo onde está o estacionamento não está concluído, né, Daniel? Não. A praça não está pronta, tudo né? Bem, não está geral. Totalmente, né? Que liberou um trecho. Ela ficou aberta ali, né? Mas tu pode ver que tem algumas fitas, enfim, para não deixando você ter acesso em alguns setores ali.